Eu vou partir pra um mundo bom, sem brigas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. Será nosso lema. A paz será nosso lema. Venha abrir o coração a essa verdade, conhecer a luz que traz a vida, encontrar a paz. Vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dessa luz. Vem abrir o coração, esquece o passado e saiba que a caridade é o principal na busca da paz. Vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dessa luz. Vem abrir o coração, esquece o passado e saiba que a caridade é o principal na busca da paz. Vem que o amor se
o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. A lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a ama, que o amor é
Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miguel e à nossa reunião das manhãs de domingo. Que Deus lhes abençoe e as suas famílias com muita saúde e muita paz. Eu sou Miriam, uma trabalhadora da casa, sou negra, tenho os cabelos curtos e grisalhos e uso óculos. Atrás de mim, uma parede branca. Para iniciar, alguns lembretes. Na descrição do vídeo, vocês encontrarão os links para os avisos do mês, o atendimento fraterno e o jornalzinho da casa. Pedimos sempre que deixem o like. Quanto mais curtidas, mais visibilidade o vídeo ganha e muitas outras pessoas poderão ter acesso a ele. Além desta reunião, domingo às 9 horas da manhã, essa reunião pública, que é transmitida por este canal, outras 2 reuniões também o são ao longo da semana. Às quintas-feiras, às 14h30 e às sextas-feiras, às 20 horas. Em todas as reuniões públicas, o GEAL, Grupo de Educação Espírita André Luiz, traz a evangelização para todas as crianças. Chamem as crianças para estarem presentes no GEAL. Também, por este canal do YouTube, 2 reuniões de fluidoterapia são transmitidas ao longo da semana. Às terças-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Nessas reuniões, o nome dos enfermos pode ser colocado no chat para irradiação. E às quintas-feiras, às 19h30, temos a prece da saudade, na qual o nome dos nossos afetos que já partiram para a pátria espiritual podem ser colocados no chat para a prece. E hoje, os nossos estudos serão trazidos por Isis Martins e Fátima Queiroz. Isis nos falará sobre o Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 9, Lei de Igualdade, perguntas 808 a 813, que tratam da desigualdade das riquezas. E em seguida, Fátima nos falará sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe, itens de 1 a 4, Piedade filial. Temas sempre atuais, sempre muito importantes para nós. Então, vamos prestar bastante atenção em toda a proposta de reflexão que nos será oferecida, em todas as pesquisas, todos os conhecimentos que as nossas irmãs irão nos trazer nessa linda manhã de domingo. Com certeza, sairemos daqui mais enriquecidos. E assim, que tenhamos um bom domingo, uma semana excelente e que Deus abençoe a todos. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento,
através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados, desde agora, a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu. Porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia. O Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem. O alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Vamos elevar os nossos corações e os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus e a espiritualidade amiga, pedindo para que nós possamos nos reunir em boas vibrações, em bons pensamentos, que possamos, Senhor, aprender, que possamos trazer esses ensinamentos para os nossos corações, aplicando sempre nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Que essas vibrações possam alcançar o maior número de corações, que elas cheguem nos nossos irmãos necessitados, os nossos irmãos que estejam enfermos nesse momento. Sendo assim, Senhor, te agradecemos por mais um dia de estudo, te agradecemos por estarmos reunidos e damos assim como iniciada a nossa reunião pública. Graças te damos, que assim seja. Um bom dia a todos. Eu me chamo Isis, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Essa casa tanto nos acolhe. E eu gostaria de começar fazendo uma breve apresentação das minhas características físicas. Eu tenho a pele negra, os meus cabelos são cacheados e crespos, um pouco abaixo dos ombros, e eu uso óculos. Eu vou falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, capítulo 9, Lei de Igualdade. O item 4
O tema é desigualdade das riquezas. As questões que me cabem hoje são da 808 a 813. Esse tema, ele é muito interessante porque, certamente, em algum momento, alguns de nós já nos questionamos: e se toda a riqueza do planeta fosse dividida em partes iguais entre os seus habitantes, não havendo mais, assim, a divisão entre ricos e pobres? Qual o critério que é utilizado para que essa divisão se estabeleça? Uma vez que já sabemos que fomos criados da mesma forma, somos filhos do mesmo Pai, que nos ama profundamente e que é justo e bom. Se essa divisão de fato se estabelecesse, nós conseguiríamos mantê-la por muito tempo? Manter o equilíbrio? É sobre essas questões, sobre essas reflexões, que eu gostaria de falar um pouco, baseada nessas questões, nessas perguntas, à luz da doutrina espírita. Então, vamos começar? Questão 808. A desigualdade das riquezas não se originará dadas faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? E os espíritos respondem: sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Velhacaria quer dizer golpe, trapaça, embuste. Como o Livro dos Espíritos nos esclarece, a desigualdade das faculdades é algo natural. Então, nós somos diferentes. Embora nós tenhamos sido criados nas mesmas condições, uns têm mais tempo, têm mais experiência e utilizam melhor o seu livre-arbítrio, como nós já sabemos. Eles dizem que sim, há situações em que aquela pessoa possui mais meios para adquiri-la. E não, porque algumas vezes essa riqueza vai ser adquirida por meios escusos, como já sabemos. E temos uma subquestão. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões mais? Que os espíritos respondem: que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então, nós observamos que é necessário avaliar qual foi a intenção empregada nessa conquista, o sentimento que está por trás. Os espíritos nos dizem que, se nós buscarmos a fundo, ela pode não ter sido adquirida da forma mais digna, com essa pureza de sentimentos e de intenções. E é isso o que, afinal de contas, Deus julga. Então, precisamos ficar atentos. Questão 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? E os espíritos respondem: é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo
se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto, não raro, é este último quem a provoca. Então, muitas vezes, nós não sabemos a origem daquela herança, né? Daquela riqueza. Mas não podemos deixar de pensar na responsabilidade e na oportunidade daquele que recebe essa herança. Sabemos que nada acontece por um acaso, não é mesmo? No compromisso que nós assumimos para fazermos o nosso melhor e até mesmo ajudar na reparação de um erro que foi cometido a alguém. Lembrando que cada um é responsável sempre pelos seus atos. Questão 810. Kardec pergunta: sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo? Aquele que assim proceder será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado? E os espíritos esclarecem: toda ação produz seus frutos. Doces são o das boas ações, amargos sempre o das outras. Sempre entendei o bem. Então, toda ação possui uma consequência. Isso não é uma constatação apenas, um pensamento, é uma lei. Quando nós nos conscientizamos que os bens materiais são transitórios, né, e que são passageiros, e que podem representar oportunidades reais de crescimento e de progresso para a sociedade como um todo, dependendo de onde estejam, não é mesmo, nas mãos em que estejam, a relação com esse assunto provavelmente vai mudar. Então, para sabermos se a ação ela foi boa ou não, como já dizem os espíritos, é só observar os resultados. Apenas isso. Questão 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? A qual os espíritos respondem: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, porque como não há igualdade das aptidões, mesmo que as riquezas fossem distribuídas em partes iguais, seria impossível que todos nós dessemos a ela o mesmo destino, as mesmas resoluções. Esse assunto me faz lembrar da parábola dos talentos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, em que cada servo recebeu a quantidade de talentos segundo a sua capacidade, as suas aptidões. Aquele que recebeu um talento, ele não deu conta de fazer aquilo se multiplicar, aquilo prosperar, como o que recebeu 5 talentos. E aí a grande questão é, e se ele tivesse recebido os 5 talentos? É um exemplo para que nós possamos pensar na desigualdade das riquezas. E aí nós temos uma subpergunta A, em que Kardec pergunta: há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade.
Que pensais a respeito? E os espíritos esclarecem. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Na questão 913, os espíritos nos esclarecem que o egoísmo é o vício que podemos considerar o mais radical e que dele se deriva todo o mal, que é a verdadeira chaga da sociedade, e que ele ainda neutraliza todas as outras qualidades. Então, eu desejo essa igualdade das riquezas para usufruir de uma condição que eu ainda não posso ter? É algo que nós precisamos nos questionar. Que ela pode ser incompatível com o meu planejamento reencarnatório. E, mais uma vez, qual é a minha intenção com isso, com esse desejo? O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que se esse fosse o remédio, que se isso acontecesse, em pouco tempo a harmonia seria desfeita. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Questão 812. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? E os espíritos respondem: não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente. Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Então, Kardec, aí, ele já muda um pouco a diretriz da pergunta. Porque, se não é possível a desigualdade das riquezas, será que nós podemos conquistar essa igualdade do bem-estar? Então, o verdadeiro bem-estar, ele tem a ver com o emprego do nosso tempo de acordo com a nossa vontade. E, para isso, é fundamental o autoconhecimento. Será que eu estou vivendo de acordo com as verdadeiras aspirações da minha alma? Com o que realmente eu gosto de fazer? Com aquilo que me dá prazer? Ou eu sigo na contramão desse desejo, dessas aspirações? O Espírito Joana de Ângeles nos diz que o homem que se conhece, ele possui um tesouro no coração. E hoje nós temos muitas formas de buscar esse equilíbrio, né? E quando nós não conseguimos fazer isso sozinhos, precisamos sim buscar ajuda para que possamos nos conhecer cada vez mais. E Kardec faz mais uma pergunta. Será possível que todos se entendam? A qual os espíritos respondem: os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Na questão 875, os espíritos nos dizem que a justiça, ela consiste no respeito aos direitos de cada um, determinados pela lei humana e pela lei divina. Então, será que eu consigo já pensar nessa lei? Será que eu consigo respeitar os direitos do meu irmão? Entender quais são os meus? Entender também quais são os meus deveres?
é algo que nós precisamos estar sempre refletindo. E a questão 813, a qual os espíritos perguntam, o Kardec pergunta: há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? E os espíritos respondem: certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Os espíritos nos disseram, na questão 806, que a desigualdade das questões sociais ela é obra do homem e não de Deus. E aqui eles são muito claros quando colocam a sociedade como responsável por essa educação moral dos seus membros. Que através da educação é possível sufocar essas tendências perniciosas, prejudiciais mesmo, que falseiam esse critério, a forma de ver a vida, a forma de buscar, de ir ao encontro das suas aspirações, como eles dizem, em vez de sufocar essas tendências, através da educação, do aprendizado. E esses conceitos, essas ideias, inclusive, vão ser repassadas de geração a geração. Então, por isso os espíritos colocam a educação como esse remédio. Então, meus irmãos, nós finalizamos aqui. Espero que essas reflexões continuem a ser feitas. Desejo a todos um bom domingo e eu agradeço a atenção. Bom dia, eu sou Fátima Queiroz, trabalhadora do Centro Espírita Miguel. É uma alegria estar aqui trazendo algumas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, em itens 1 a 4, que tem como título Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E no item 3 e 4 vai tratar da piedade filial. Esse é um capítulo que está entre dois capítulos que tratam da caridade. Nós sabemos que Kardec não fez isso aleatoriamente, né? O capítulo 13 trata, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o capítulo 15 trata que o tema, né? Fora da caridade não há salvação. Esse tema, ele está contido no Velho Testamento, no Êxodo, né? Trazido pelos 10 mandamentos, né? O Decálogo. Ele está contido no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, e Paulo também, na sua primeira carta a Timóteo, ele trata também desse tema. Eu coloquei aqui como uma gravura um plano assim quase transparente, com algumas flores, pela delicadeza desse tema. Creio que é um tema delicado, que envolve a todos nós. Delicado porque quando falamos de família, falamos
de todos os formatos de família e sabemos que as famílias vivem muitos desafios. Então, a delicadeza está nesse aspecto, né? Por um lado. E, por outro lado, também, um outro sentido da delicadeza, porque é onde vivenciamos o amor, a fraternidade, a solidariedade, a nossa escola para essas virtudes, né, que precisaremos desenvolver ao longo das nossas encarnações. Então, cada momento em que estamos reencarnados numa família, temos a oportunidade de aprendermos muitas coisas. Seja por que motivo for que estamos naquela família. E vamos ver isso mais adiante. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vossa pai e a vossa mãe. E essa passagem está em Marcos, em Lucas e em Mateus. Olha que interessante, né? Está nos 3 evangelistas e ela vem, esse momento, né, da orientação de Jesus, vem em continuidade ao questionamento que o jovem rico faz a Jesus, quando ele pergunta o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna. Então Jesus dá essa resposta. E aí, em sequência, vem aqui no item 2, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. A forma como foi apresentado no Decálogo, né, que está lá em Êxodo. E aí, no item 4 do Evangelho, que faz parte dessas reflexões da manhã de hoje, há uma explicação, né, sobre essa questão do viver de longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Porque a época do Decálogo, os hebreus ainda não tinham essa noção da vida espiritual, da vida futura. Então é falado aqui nos termos em que era compreensível para eles naquele momento. Então era no sentido assim, de que eles pudessem compreender a importância que essa assertiva tinha, né? Depois, com a vinda de Jesus, aí Jesus vai trazer outras informações sobre a vida futura, né? Quando ele diz que o meu reino não é deste mundo, e ele vai então ampliar, né, essa ideia da vida, da continuidade da vida espiritual. Bem, é importante que a gente entenda o que é o honrar, né? O honrar, ele significa dignificar, né? Tornar digno, reconhecer, né? O que estamos recebendo através das ações, né? De cumprimento, de caridade, de amor, de respeito. Fundamental respeito, né? Grifar assim, o respeito. E distinguindo também da conivência, né? Honrar não significa ser conivente com aquilo que não é, vamos dizer assim, digno. Eu trouxe assim uma gravura que para mim representa 3 gerações. Então vou descrever aqui. É uma criança, mais ou menos de uns 3 anos, na corcunda de um senhor mais idoso, que eu entendi como sendo o avô, e olhando para o seu pai. Então, aqui a gente tem 3 gerações. A criança, o homem,
né, mais ou menos de uns 30 anos, que deve ser o seu pai, e na corcunda de um senhor mais idoso, que deve ser o seu avô. E achei importante trazer assim essa representação, essa imagem, porque também devemos honrar a nossa ancestralidade, né? Cada família tem a sua história, tem uns valores que foram passados de geração a geração. E conhecer isso também é importante, até para a gente perceber os pontos de vista que muitas vezes são contrários aos nossos. Então, para que a gente possa desenvolver esse entendimento, essa compreensão, essa aceitação envolvida em amorosidade. Porque quando nós falamos das gerações que estão nas famílias, né, é um círculo de aprendizado constante, né? Os pais ensinam aos filhos, os filhos ensinam aos pais, os avós ensinam também, nós também podemos trazer outras contribuições para os nossos para a nossa família mais extensa, né? Não só os nossos pais, mas essa família que convive, que agrega, né, valores, agrega educação, agrega ensinamentos também para a vida. Então, honrar, ele tem também a gente precisa ter esse cuidado também, né, de entender, né, quem é essa família, né, para que a gente possa ter esse movimento também, né, de aprender, de respeitar, de ser respeitado, de também partilhar as nossas ideias. Antes de nós lermos o item 3, vamos conversar um pouquinho, né, sobre a importância que tem o dever, né, que é um dever da família, de criar os filhos nos valores e ensinamentos inspirados pelo Senhor Jesus, né? Por isso é tão importante a evangelização da família, seja em qual for a religião. No Espiritismo, a gente falava muito, há alguns anos atrás, na evangelização do jovem e da criança. E essa ideia cada vez mais tem se fortalecido na importância da evangelização da família, porque é fundamental que a gente conheça os ensinamentos de Jesus, para que a gente paute a educação dos nossos filhos nesses valores, né? Nesses ensinamentos. É claro que nós vamos estar sendo perpassados por muitas questões, né? Muitas questões da nossa atualidade. Mas aquela criança, aquele jovem, aqueles pais, e aí a gente estende para todas as formas de relação, né, que estejam envolvidos com a educação dessa transmissão de valores, né, da educação da criança, do jovem e da própria autoeducação. Porque quando nós nos evangelizamos, nós estamos nesse processo também de estar aprendendo, né? Nós não temos um guia, né, para dizer assim, a gente tem que educar assim, 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 assim. Então, nós vamos aprendendo para ensinar aos nossos filhos, né? E aí, quando vamos ler agora, para a gente depois voltar para outras reflexões. Piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma
que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório para elas o devotamento. Deus pune sempre, com rigor, toda violação desse mandamento. Esse negrito fui eu que coloquei, para chamar a atenção de que não basta amar, mas é preciso juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência. Condescendência é a tolerância, a compreensão, que novamente, repetimos, não deve ser confundido com conivência. Às vezes os pais não se respeitam, ou não transmitem respeito aos filhos, mas ainda assim a gente deve respeitar. O que envolve cumprir-se com eles a caridade que de forma mais efetiva até do que a gente tem em relação ao próximo em geral, porque na família nós estamos convivendo todos os dias. Então, partilhar novas ideias e pontos de vista com brandura, porque o respeito ele não está vinculado a uma passividade, mas sim a uma brandura, a uma serenidade para nessas relações, porque nós sabemos que os nossos vínculos familiares nem sempre são vínculos tranquilos. Muitas vezes o conflito, as formas de se conduzir na vida, naquele meio familiar, nem sempre são harmoniosos, mas sabendo nós da nossa herança espiritual, que há uma importância de eu estar nessa família, havendo essa compreensão, nós então vamos fazer o quê? Nós vamos buscar essa harmonia, mas sem nos anularmos. Nós também fazemos parte daquele grupo, e como a gente já comentou antes, uns aprendem com os outros, então é importante também que a gente esteja sempre presente, que não há casualidade nesses laços de parentela. Nós estamos impelidos pelas causas do passado a nos reunirmos no presente. Então, essa caridade, ela envolve também essa compreensão. Por que eu estou nessa família? Qual é o meu papel nessa família, junto a essas pessoas que estão me criando, me educando, convivendo comigo? Qual é o meu papel para que esse grupo termine essa encarnação da forma mais harmoniosa possível? Então, é aí que a gente pode também entender essa caridade, nesse sentido da compreensão, do respeito, da atenção, etc., como nós já comentamos. Então, continuando a leitura, honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua,
reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Ainda bem quando não fazem de má vontade, não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias, quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente, essa é a piedade filial grata a Deus. Então, a gravura que eu trouxe para exemplificar esse texto foi de uma senhora recostada, o que pode ser uma cama ou uma cadeira, recostada no travesseiro, uma senhorinha bem já idosa, e abraçando-a por trás tem uma jovem. Ambas estão, sorrindo e elas estão se olhando, Então, a jovem está com as mãos próximas, assim, ao peito, da senhora, e a senhora segurando as mãos da jovem, E me transmitiu muito carinho essa gravura, E eu achei importante trazer, porque hoje na nossa atualidade a gente vê, como o Evangelho, ele é atual, Esses 2 parágrafos, corrigindo, eles são muito atuais, porque eles chamam a atenção de várias questões. A solidão dos idosos, que muitas vezes são tratados como se fossem, não tivessem mais importância na família, são alimentados, são limpos, mas se cuida da higiene, da alimentação, mas não se cuida do afeto, do diálogo, da inclusão desse idoso na família, Fala também da exploração que muitos idosos vivem quando têm que sustentar os filhos. A gente vê muitos idosos ainda trabalhando nos sinais, vendendo coisas nos sinais para complementar as suas necessidades, ou às vezes até dos mais jovens que estão em casa, Então, esses cuidados, com aqueles que estão agora num momento de fragilidade, como nós já estivemos, nós já vivemos essa fragilidade, quando éramos crianças, quando éramos jovens, quando não tínhamos a nossa independência financeira, nós fomos cuidados e assistidos por esses pais, Então, nós temos, vamos dizer assim, essa obrigação, da assistência, dos cuidados, do afeto, mesmo que pode acontecer, não tenhamos recebido isso na proporção que julgávamos ser adequados. E aí a gente precisa pensar, Vamos pensar assim, nos colocarmos no lugar desses pais, Como foi a trajetória de vida deles? Como foram os seus valores? O que eles aprenderam com a vida, E a gente vai pensar assim, cada um só pode dar o que tem, O que eles tinham, para nos oferecer naquele momento? O que nossos pais compreendiam as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus? Então, quem pode ter uma maior compreensão? Eu que estou nessa busca, de servir a Jesus, de viver os ensinamentos de Jesus, ou os pais que não tiveram esses recursos,
Então, quando a gente se depara com essas questões, né, que nem sempre, às vezes a gente ouve, né, as queixas, mas os meus pais não me deram, né, a educação, não cuidaram de mim, enfim, né, a gente precisa, então, estar reconsiderando essas questões, né, e quando, né, esses pais ainda estão presentes na vida da família, né, manter esse diálogo, né, mútuo. Nós, como pais, ouvirmos os nossos filhos e os filhos ouvirem os seus pais. Porque é o amor que vai superar essas diferenças, e não as imposições, os gritos de ambas as partes. Um aspecto também assim importante é que a forma como nós tratamos os pais idosos, isso também é um exemplo para os nossos filhos, né? Então, quando a gente está como filho e como pais, né, a gente está exemplificando. A forma como nossos filhos veem esse trato aos mais velhos, eles também estão aprendendo e podem estar aprendendo errado. Então, assim, os limites também aos maus tratos de ambos os lados, de pais e filhos, eles precisam ser objeto de atenção e cuidado por aquele que tem mais lucidez, mais clareza da situação, né? Porque não basta atender às necessidades materiais, porque nós não temos só necessidades materiais, nós temos necessidades de outras ordens, né? Então, a questão dos conflitos, a questão, né, dos desrespeitos, eles precisam ser objeto de atenção. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. E a Joana de Ângeles, então, vem contribuir com essa nossa reflexão no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela diz assim: no grupo familiar, esse amor deve ser mais expressivo, conduzindo o perdão a um tão elevado grau que quaisquer ressentimentos de ocorrências infelizes se façam ultrapassados pela compreensão das dificuldades emocionais em que os genitores viviam, em razão da sua imaturidade moral e mesmo de sutis causas que remanesciam de existências anteriores, gerando antipatia e mal-estar que não raro se fazem recíprocos. Na exteriorização desse sentimento de amor, a caridade é chamada a contribuir, por superar os impositivos afligentes, sustentando o ser moral e amparando-lhe as aspirações do bem, da beleza e da solidariedade, no sadio desejo de contribuir em favor da felicidade geral. Como encerramento das nossas reflexões, trouxe essa gravura
representando Maria e José com Jesus ao colo, trazendo a importância, né, da nossa vida, o que nossos pais nos proporcionaram, permitindo a nossa reencarnação, onde através das experiências, dos aprendizados, das lutas, dos desafios que somos defrontados a cada dia, temos a oportunidade do nosso amadurecimento e das nossas possibilidades de progresso e evolução espiritual. Então, que sejamos gratos, que esse sentimento de gratidão nunca abandone essa nossa relação, essa nossa honra aos nossos pais. Um bom dia para todos. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, no encerramento dessa manhã de tantas reflexões doutrinárias, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em consonância de pensamentos, unidos pelas nossas vibrações em torno do Teu Evangelho e das nossas esperanças de colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos. Mestre Jesus, pedimos um amparo a todos os irmãos que sofrem, aos desalentados, deprimidos, doentes do corpo, da alma, que tenham esperança, que tenham coragem, força para seguirem em frente. Seus amigos espirituais possam envolvê-los e serem percebidos para que tenham um despertamento para uma vida plena, uma vida com sentido, uma vida que lhes deem novamente a esperança, a força nas lutas do dia a dia. Agradecemos por tudo que recebemos nessa manhã, pedimos a permissão para encerrar a nossa reunião pública de hoje. Graças a Deus. Onde você estiver, cante comigo a canção. Vamos falar de amor. Abra seu coração. Como é bonita a vida, se a dor vem de visita. Cante, se a luz se apagar, não se espante, que o sol nascerá no outro instante, e os sonhos não vão terminar. Desperta, é certo que o tempo não para. Levanta que a vida te espera. Esquece a tristeza de agora. A dor manda logo ir embora e sai vida fora brilhar.
você precisar. Lembre que existe a canção que fala de amor e aquece o coração. Se o seu olhar é triste e a dor ainda insiste, cante. Se a luz se apagar, não se espante, que o sol nascerá noutro instante e os sonhos não. Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que essa nossa realidade dura amoleça então uma chuva de algodão. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho cá, para que esse nosso solo seco floresça enfim, mil sementes no jardim.
esse nosso solo seco possa amolecer, que nem Maria mole, gelatina de limão, que nem coração de mãe, de vó. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho aqui, para que essa nossa realidade dura amoleça então, poesia e canção. Todo fruto um dia já foi sonho, semente. Tudo que é criado já foi sonho pensado. Vamos plantar sonho então, vamos plantar sonhos bons. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Deus, muito obrigada por cada bênção do caminho, por cada obstáculo vencido. Obrigada por essa doutrina que nos consola e nos ensina que em tudo a sua mão amorosa nos guia para uma vida melhor, para que possamos aprender a amarmos uns aos outros como Jesus nos ensinou. Que a nossa evangelização de hoje possa ser mais um momento de vivenciar esse amor em família e com Jesus, graças a Deus. Olá, pessoal! Hoje o tema do nosso encontro é sobre a lei do amor, que está lá no Evangelho, no capítulo 11. No amor está reunido o perdão, a compreensão, a paciência, todas as virtudes que nós precisamos conquistar. No Evangelho, no capítulo 8, no item 11, Lázaro nos traz a seguinte mensagem: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruídos e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humana. O amor é a essência da vida. O amor é a alma da vida. É tão importante amar que o evangelista estabeleceu que Deus não é alguém que ama, mas que Deus é amor. Quando pensamos em Deus, pensamos no amor. Ele se manifesta de várias formas no relacionamento conjugal, fraternal, no afetivo. Quem é capaz de amar
é capaz de aceitar o outro. Quem é capaz de amar compreende as diferenças. Quem é capaz de amar perdoa. Perdoa aquela pessoa que fez algo que a gente não gostou, que falou algo que nos magoou. E isso pode acontecer no ambiente familiar, num ambiente com um amigo, num ambiente de trabalho. Mas o amor, ele é fruto do tempo, das experiências de convivência. É um progresso do espírito. É um aprendizado ao longo das reencarnações. Vamos aprendendo a ter esse olhar para tudo, para as coisas e para as pessoas. Somente amando-nos e perdoando-nos conseguiremos amar e perdoar o próximo, pois somente damos aquilo que possuímos. Assim, constatamos a necessidade de desenvolver o amor próprio, ou seja, desenvolver a potência para doarmos. O personagem de hoje é Joana de Cusa. Joana de Cusa. Então, vamos para a história? Vamos lá! Bem, gente, Joana era conhecida como Joana de Cusa, porque ela era casada com Cusa, Joana de Cusa. Este é o esposo da Joana. Eles faziam parte da alta sociedade de Cafarnaum. E por muitas vezes, gente, Joana era vista no meio da multidão, seguindo o Mestre Jesus. É uma mulher de rara dedicação e um nobre caráter. Mas Cusa, ele era funcionário do Império Romano. Ele era intendente de Antipas. Intendente, gente, é tipo uma figura da administração política. Ele trabalhava, era um funcionário do Império Romano. E Joana possuía uma verdadeira fé em Deus e seguia o Evangelho e o Mestre Jesus. Mas Cusa não aceitava as claridades, as verdades, as ideias do Evangelho de Jesus. Por isso, quem visita Jesus hoje é a Joana. Joana estava muito angustiada e foi até a casa de Pedro para conversar com Jesus. Mais um diálogo na casa de Pedro em Cafarnaum. E ela procura Jesus para desabafar. Não aguenta mais viver no ambiente doméstico, onde seu esposo não a compreende e não acredita no Evangelho do Mestre Jesus. Após ouvir tudo que a Joana contou para ele, de forma bem serena, responde para Joana: teu esposo não te compreende a alma sensível, Joana? Mas compreender-te-á um dia. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Joana, há só um Deus, que é este o nosso Pai. Se você servir de forma amorosa e dedicada, estarás cumprindo a vontade de Deus. Joana, você que sempre fala, entende e defende o Evangelho, deves amá-lo mais ainda. Falar um pouco sobre a história da Joana. A Joana era uma mulher que vivia na cidade de Cafarnaum e era casada com Cusa, por isso Joana de Cusa. Os dois eram considerados pessoas da alta sociedade por conta do cargo político que Cusa tinha, que era intendente do Império Romano. Ele tinha um cargo político dentro do Império Romano, por isso os dois eram considerados pessoas da alta sociedade. Mas mesmo assim, Joana é sempre uma pessoa dedicada, empenhada, que tinha muita fé no Evangelho de Deus. E Joana sempre era vista no meio das multidões por onde Jesus passava, disseminando o seu trabalho. Mas Cusa não era bem assim. Desacreditava do Evangelho de Deus. Não gostava que sua mulher também acreditasse.
fazendo que Joana ficasse angustiada com essa situação toda. Certo dia, Joana vai ao encontro do mestre na casa de Pedro, também café lá. Chegando na casa de Pedro, Joana começa a conversar com o mestre, explicando sua situação e falando que fica angustiada por conta do seu marido. O mestre, de forma serena e clara, fala para Joana, por conta de ela já deter esses conhecimentos, ter essa fé no Evangelho de Deus, para ela ter paciência com seu marido. E fala que um dia ele também terá essa fé que ela tem. E fala que se Deus colocou ela junto a ele, que tem um motivo justo. E se ela servir de forma amorosa e dedicada, estará fazendo a vontade de Deus. E essa foi a história de Joana de Cusa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, a atividade de hoje é um quebra-cabeça. Vamos tentar ver qual é a imagem que a gente vai conseguir formar? Vamos lá? Vamos primeiro afastar as pecinhas para pegar as pontas, tá bom? Já temos uma ponta aqui, uma outra aqui. Opa! Será que isso aqui encaixa? Não encaixa. O que será? Ó, descobrimos aqui a outra ponta. Qual será a imagem que a gente vai conseguir formar? Achamos aqui uma outra ponta do nosso quebra-cabeça. Vamos tentar formar? Olha, essa pecinha aqui parece que encaixa com essa mesma cor daqui de cima. Encaixou e também encaixou com essa daqui, que é uma janela. Vamos ver se encaixa com essa daqui? Então, a parte de cima nós já fechamos, as 4 pecinhas. Aqui eu acredito que é uma porta. Tem até uma maçaneta azul. Vamos ver se encaixa? Encaixou perfeitamente. A continuação da porta parece estar aqui embaixo, ó. Sim, encaixou. Temos uma porta com uma maçaneta azul e o rosto aqui de uma mulher, que está aqui, ó, uma mulher de vestido rosa. Joana de Cusa. Conseguimos formar a imagem de Joana de Cusa. E aqui a gente pode ver os pezinhos dela no banco. Sim, conseguimos encaixar. Agora vamos terminar de formar a mesa com outro banco. Jesus. E a nossa última peça do quebra-cabeça. Essa, gente, é a cena em que Joana de Cusa conversa com Jesus na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. É nesse momento que Joana conta as suas aflições para Jesus e Jesus a aconselha a ser bondosa e compreensiva com seu marido e espalhar o amor. E foi isso que Joana fez. Joana compreendeu que o seu marido, Cusa, tinha suas imperfeições, tinha os seus defeitos. E foi paciente com ele durante toda a vida. Quando seu marido desencarnou, Joana dedicou a sua vida a cuidar do seu filho e também daqueles que estavam necessitados. Joana é um verdadeiro exemplo de resignação, que é aquela pessoa que aceita as adversidades da vida sem reclamar, e também de amor, porque ela só espalhou o amor aos necessitados. Que a gente possa ser mais como a Joana, não reclamar tanto das adversidades que apresentam na nossa vida, nas situações, e retribuir
essas dificuldades com o amor, porque o amor é a lei suprema. Tá bom? Beijos nos corações de todos, que vocês possam ter uma excelente semana e não esqueçam, o link do jogo vai estar na descrição do vídeo da sessão pública, tá bom? Beijos nos corações e tchau, tchau! E assim, queridos evangelizandos, terminando agora o nosso estudo, vamos nos harmonizar para a nossa prece final, fechando os nossos olhinhos, respirando calmamente, para daqui a pouco organizarmos nossos pensamentos, refletirmos sobre tudo aquilo que nos foi passado agora. Que possamos ser gratos a Deus Pai por essa oportunidade, ser gratos a Jesus, que é o nosso mestre, nosso guia e modelo, pelo amparo que Ele nos dá, por todo o amor que Ele nos envolve a cada momento, pelos exemplos deixados e pelos irmãos que nos surgem, nos intuindo, nos auxiliando, nos dando uma dica para sermos pessoas melhores, para refletirmos sobre nossas atitudes, nossos pensamentos e cada dia que passa, sermos pessoas melhores, aproveitando todas as oportunidades. Que a lei de amor, estando em nosso coração, nos ajude e nos ampare, porque a lei de amor é via de mão dupla, é dar e receber com as bênçãos do Pai. Muita paz, muita luz para cada um de nós, irmãos em humanidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.